Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu venho compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra que diz respeito à identidade. Eu venho falando em todas as oportunidades que eu tenho tido. Alguns irmãos talvez que possam escutar esse áudio até vão lembrar que eu tenho dito é muito importante, que eu tenho dito ultimamente é muito importante que a gente saiba quem a gente é diante de Deus, que você saiba qual a sua identidade. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que a esperança que você tem do amanhã, a forma como você espera pelo amanhã, ela está completamente ligada à forma como você se vê diante de Deus, amém? E essa é uma palavra que vai nos trazer a mente ao coração, quem nós somos diante de Deus e quem é o nosso Deus sobre as nossas vidas, amém? A palavra que eu quero começar a passar essa mensagem do Senhor, ela está lá, primeiro nós vamos ler Gênesis, dois versículos de Gênesis 18, alguns versículos de Gênesis 19 e depois a gente vai para alguns outros versículos, amém? Então diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 18, 32, 33. E disse mais, ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais dessa vez falo. Se porventura achares ali 10. E disse, não a destruirei por amor de 10. Retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão e tornou-se ao seu lugar. Agora lá em 19 diz assim, versículo 16 e 17 do capítulo 19 de Gênesis, diz assim: Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tirou, misericordioso, e tirando o puseram fora da cidade. Aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Vamos lá para o versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. 29 diz assim: E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Amém? Eu quero que você entenda aqui. Abraão era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Abraão era um homem que conversava com Deus. A gente presta atenção aqui, uma coisa que me chama muita atenção no finalzinho do versículo 33 do capítulo 18, diz assim: Retirou-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão e tornou-se ao seu lugar. O Senhor se deslocava e ia até Abraão para conversar com Abraão. Aqui nós estamos vivendo um momento em que o Senhor decidiu que traria juízo sobre a cidade de Sodoma e sobre a cidade de Gomorra. E Abraão, aproveitando-se da intimidade que ele tinha com Deus, ele intercede pelo seu sobrinho Ló, que morava ali naquelas cidades. E ele começa a indagar o Senhor: Senhor, se tiver 50 pessoas ali, 50 justos, o Senhor vai destruir aquela cidade? O Senhor fala para ele: não, Abraão, por causa de 50 não vou destruir. E assim Abraão pergunta: por causa de 45, Senhor? Por causa de 40, Senhor? Por causa de 30? Por causa de 20? E ele chega a 10. E aí ele já pergunta, ele já fala para o Senhor: Senhor, não se ire, vou falar só mais dessa vez. Por causa de 10, o Senhor destruiria a cidade? O Senhor diz para ele: não, Abraão, por causa de 10 eu não destruirei a cidade. E a gente vê aqui no capítulo 19, os anjos vê e já está com a ordem decretada de destruição daquela cidade. E a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 16 do capítulo 19, e ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão da sua mulher, pela mão das suas 2 filhas, porque o Senhor fora-lhe misericordioso, tirando-nos, o puseram fora da cidade.
E Ló ainda começou a demorar para sair, os anjos foram ali para a casa de Ló e resolveram tirar, por causa de uma decisão de Deus, tirar a família de Ló ali daquela cidade. Eles viram que Ló estava se demorando, eles pegaram pelas mãos de Ló, da sua esposa, das suas 2 filhas, e tirou toda a família de Ló do meio daquela que seria a sentença de Deus contra aquela cidade. E aí a palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Os anjos não pedem nada para Ló. Eles pegam Ló e a sua família, tira da cidade e diz: não olhe para trás. A única coisa que você tem que fazer é fugir com a sua família sem olhar para trás. E no versículo 26 do capítulo 19 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Eu quero que você entenda aqui que Abraão ele usufruiu da intimidade que ele tinha com Deus. Ele usufruiu da amizade que ele tinha com Deus para interceder pela vida de Ló, que estava ali dentro daquela cidade sentenciada a ser destruída por Deus. E a única coisa que foi imposta para Ló não precisou fazer nada. Abraão conversou com Deus a respeito dele, os anjos foram lá buscá-lo, tirá-lo da cidade. A única coisa que lhe foi dita é: não olhe para trás. A única coisa que está sendo dita para nós é: fique em casa. Quando nós, assim, Ló e as suas filhas que não olharam para trás, saíram ilesos dessa situação. Eu quero que você entenda que Abraão, como amigo de Deus, intercedeu por Ló e sua casa teria sido completamente salva se a sua mulher tivesse obedecido apenas uma imposição feita por aqueles homens que estavam ali. Não olhe para trás. E ela não obedeceu, e ela olhou para trás. Mas o que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não é sobre a situação, apenas sobre essa situação. E o que eu quero que você preste atenção é como Abraão foi ousado diante de Deus ao pedir a salvação de Ló dentro daquela cidade. E hoje eu quero que você entenda quem você é diante de Deus. Abraão intercedeu por Ló, usufruindo da amizade, da intimidade que ele tinha com Deus, sabendo quem era Deus. Antes de entrarmos na próxima palavra, antes de ir com você para a próxima palavra, eu quero te dizer: o Senhor, meu irmão, Ele é amor. O nosso Deus, Ele é amor. Ninguém ensinou a Deus a ser bom. Deus é bom na sua essência. E nós vamos lá agora para João 1,12. A palavra do Senhor diz assim em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Você crê em Jesus? Nós fomos feitos por Jesus. Através do sacrifício de Jesus, o Senhor nos deu a possibilidade de sermos filhos de Deus. E eu quero que você entenda ainda mais o amor de Deus por nós. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz que Ele amou o mundo. Quando nós nos referimos ao mundo, nós não estamos falando de pessoas que são reverentes, que são obedientes, pessoas que conhecem a Deus. Nós estamos falando do ímpio. Foi ao ímpio que Deus amou de tal maneira. Quando nós falamos de ímpio, nós falamos daquelas pessoas que não têm nada em atitude que mereça o amor de Deus. E foram essas pessoas que Deus amou e fez filhos de Deus. Nós, pela grande misericórdia e amor de Deus, fomos feitos filhos de Deus. São muitas as opiniões que a gente ouve nesse momento. Muitas as opiniões, meu irmão. Eu quero que você entenda quem você é, independente de estarmos vivendo o juízo de Deus sobre a terra.
Você é filho de Deus e nada vai mudar isso. O Senhor te ama e nada vai mudar isso na nossa vida. Nada pode mudar o amor que o Senhor tem pela minha e pela sua vida. Eu quero ir agora completar essa palavra e lá para a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Eu quero te dizer que não importa o momento que nós estamos vivendo, o Senhor Deus, Ele é o teu Pai. O Senhor Deus, Ele é o nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. Abraão, ele usufruiu da amizade que ele tinha de Deus para interceder ali pela vida de Ló. Eu quero te dizer, meu irmão, que nós temos que usufruir da paternidade de Deus. Se você ainda não entendeu que Deus é o nosso Pai, o próprio Senhor diz na sua palavra: qual o pai que pedindo um filho ou um peixe lhe daria uma serpente? Nós podemos pedir nesse momento que essa situação venha mudar. Nós podemos pedir, interceder pelos nossos amados. Podemos interceder pela nossa família. Podemos interceder pela nossa nação. Podemos interceder pelo mundo. E ainda, meus amados, ainda com privilégio maior do que o de Abraão. Nós somos filhos de Deus. O Senhor nos amou. O Senhor nos amou de tal maneira. O Senhor nos ama de tal maneira que ainda que Ele esteja trazendo, como muitos dizem, correção sobre o mundo, nós, assim como Abraão, podemos entrar diante de Deus e clamar pela misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, diz lá no livro de Lamentações 3, são as causas de não sermos consumidos. E a palavra de Deus diz lá em Lamentações 3, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã são novas, elas são incansáveis, as misericórdias de Deus. E eu quero, meu irmão, que você entenda que Deus está cuidando da sua vida. Eu quero que você entenda do que você está precisando. Você está precisando de companhia, tem sentido solidão, tem sentido pânico, tristeza, angústia. Eu quero que você saiba que o nosso Deus, Ele é companhia, Ele é consolo, Ele é conselho, Ele é proteção. Confia nesse Deus, confia nesse Deus, entra na presença de Deus como filho que você é, como filho amado que você é. O nosso Deus, Ele está de braços abertos como um pai, sempre esperando que nós possamos recorrer a Ele. E em todo tempo, ainda por toda a Bíblia, quando nós vemos que o juízo de Deus vem, em todo tempo Deus está esperando alguém que se aproxime dEle com o coração quebrantado, pedindo perdão, pedindo ajuda. O juízo de Deus, ele só se prolonga quando nós não pedimos a ajuda de Deus. O que pastor Eliana, o que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Que quando você pede a ajuda de Deus, quando nós reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus, Ele entra na nossa causa e nos ajuda. E eu quero que você entenda, você é filho de Deus e Deus é puro amor. Ainda que estejamos vivendo, como muitos dizem, o juízo de Deus, isso não nos impede de entrar na presença do Senhor e crer que Ele nos ouve e que fará muito mais do que nós estamos pedindo, amém? Nós vamos viver sim ainda um ano de vitória, um ano de prosperidade, um ano de bênção. Eu creio, creia, tome posse da sua vitória, o Senhor é contigo em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma oração, se você puder, feche os seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, eu te apresento agora os teus filhos que estão, Deus, ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, traga revelação sobre o coração de cada um, de que o Senhor é nosso Pai, de que somos os teus filhos amados e que o Senhor tem poder para mudar e reverter toda e qualquer situação.
que o Senhor é misericordioso, que o seu amor, Pai, não tem fim. A sua palavra diz que não tem altura nem profundidade, Deus amado, Deus querido, o seu amor por nós. Entra, Senhor, em nome de Jesus, em cada casa, em cada lar, abençoa, Senhor amado, Deus querido, cada família, entra com providência, Pai amado, supre todas as necessidades, tira todas as preocupações, visita, Senhor, a nossa nação, visita, Senhor amado, Deus querido, a humanidade. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, pode com apenas uma palavra mudar toda a situação, Senhor. Em nome de Jesus, traga, Deus amado, Deus querido, a mente dos cientistas, dos médicos, dos biólogos, Pai amado, Deus querido, a cura, Deus, uma solução, uma vacina, Senhor. Nos imuniza, Pai, em nome de Jesus, com o seu poder, enquanto eles trabalham incessantemente. Guarda cada um de nós, guarda a nossa casa. Opera um milagre, Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz seja com todos. Deus abençoe. Amém.